Olá, meus amigos e minhas amigas, seus loucos e loucas da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparino e estou aqui para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo, com notícias atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais. Aceita que dói menos, o maior time de Minas Gerais. Antes de começarmos este vídeo, eu peço a toda a nação celeste que não se esqueça de deixarem o seu gostei, porque vai mostrar para o YouTube que você gosta do nosso trabalho e assim ele vai recomendá-lo para outros cruzeirenses, até porque o nosso canal é de cruzeirense para cruzeirense. E também só vai deixar o like quem está fechado com o Cruzeiro para a temporada de 2022. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo à nossa família. Chega de enrolação e simbora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. Atenção, nação, saiu uma notícia que vai pegar toda a torcida do Cruzeiro de surpresa. Isso porque ninguém esperava que o Cruzeiro fosse acertar a contratação do volante William Oliveira, jogador que pertence ao Ceará. Ainda não sabemos ao certo se ele vem por empréstimo ou em definitivo. É um atleta que se destacou na Chapecoense na temporada de 2020 e na temporada de 2021 começou bem pelo Ceará, porém caiu de rendimento. Era esperado mais do William Oliveira, mas também o restante do elenco do Ceará caiu de rendimento e o William Oliveira foi junto nesta barca. Até por isso, o próprio Ceará decidiu liberar o jogador sem dificuldade alguma. Agora temos que admitir que foi uma surpresa esta contratação. Foi a informação que foi antecipada pelo jornalista Jorge Nicola e também confirmada pelo pessoal da Rádio Itatiaia. Eu até vi também falando pelo pessoal da Cruzeiro Esportes. Só que é muito interessante este ponto, por quê? Porque o William Oliveira era um atleta que era considerado um jogador importante no início da temporada, tanto que ele fez algumas partidas, porém ele nunca conseguiu se firmar. Ele já teve até mesmo uma passagem pelo América Mineiro na temporada de 2017, quando ele pertencia ao Fluminense, mas também não teve destaque. Só para você ter ideia, em 2017 ele fez apenas 9 partidas pelo América e 14 partidas pelo Mirassol nesta temporada. É um jogador que conseguiu crescer de rendimento e fez a sua melhor temporada em 2020, quando atuou pela Chapecoense e foi muito importante no acesso. Por isso, o Ceará decidiu contratá-lo. Foi até um pouco curioso quando busquei aqui as informações do William Oliveira, é porque no Ceará tem 2 jogadores com o mesmo nome. Então, se você for buscar informações, lembra, William Oliveira, que tem o bigodinho e o cabelo, é o que está chegando no Cruzeiro. William Oliveira, o que é mais careca, esse aí é o outro que vai ficar lá no Ceará. Então, se você for puxar o histórico do jogador, fica de olho nesta possível confusão que você vai fazer. Este William Oliveira tem 28 anos de idade. E eu vou até colocar aqui para vocês a matéria do pessoal da Rádio Itatiaia. A informação foi antecipada pelo jornalista Jorge Nicola. o Jorge Nicola acertou hein, galera? E também foi confirmada a Itatiaia pelo diretor executivo do Ceará, o Jorge Macedo. Segundo a apuração da Rádio de Minas, o William Oliveira já está na Toca da Raposa 2 para exames médicos e assinatura de contrato. Uma surpresa muito grande. Acho que a torcida vai precisar desiludir um pouco, né, sobre a situação de trazer grandes contratações. Isso era mais a cara do Alexandre Matos, que fez boas contratações como o Maicon, como o Sidney. Agora a nova gestão vai fazer contratações mais como o William Oliveira, jogador de pouco renome e de pouco preço que possa agregar com o Cruzeiro. Ou seja, nós vamos para mais um campeonato Série B com apostas e não com jogadores que chegam com status de titular. Ainda bem que o Matos esteve aqui e fez algumas contratações pontuais, porque se tivesse sido o Paulo André desde o início, nós não teríamos o Maicon, nós não teríamos o Sidney, que são hoje os principais reforços do Cruzeiro. Nós não teríamos também o João Paulo, nós não teríamos o Pedro Castro, talvez. Por quê? Porque o Matos é sempre mais agressivo no mercado. O Matos estava maluco. Olha, o Matos estava trabalhando em cima de um valor que foi colocado para ele que poderia gastar. Agora, quem vai pagar aí não é responsabilidade do Matos. Ele fez sim um bom trabalho no mês que ele esteve no Cruzeiro. Agora, com o Paulo André e também com o Pedro Martins, a gente espera que o Cruzeiro seja um pouco mais tímido no mercado, com contratações mais baratas, podemos dizer assim. Vamos aguardar. Espero realmente que o Cruzeiro daqui a algum tempo seja um pouco mais agressivo e que traga jogadores que possam chegar para ser titular. Vamos torcer e desejar tudo de bom para o William Oliveira, que ele possa ser um grande reforço do Cruzeiro. Presta atenção, nação, vou trazer aqui para vocês 2 informações sobre a posição de goleiro no Cruzeiro. Primeiro, sobre o goleiro Fábio, jogador que está na mira do Fluminense neste momento. Acredito que o Fábio deve deixar um pouco a poeira baixar para decidir se vai aposentar ou continuar no futebol. Lembrando a vocês, o Fábio já tem 41 anos de idade. E eu, se fosse ele, continuaria, até porque ele fala que está 100% fisicamente para continuar.
até porque goleiro joga até os 43, 44 anos de idade, ainda atuando em alto nível. Vamos aguardar. Eu torço para o sucesso do Fábio, já que não vai ser no Cruzeiro, eu espero que ele feche com o Fluminense, dispute uma Copa Libertadores da América e pode ter certeza que para sempre ele vai ter o carinho da torcida celeste. Agora, sobre a posição de goleiro, ainda temos que pensar no substituto. E o pessoal do Super Esportes, junto com o jornalista Vinícius Gris da TV Bandeirantes, trouxe a informação de que o Cruzeiro está monitorando a situação do goleiro Vinícius, jogador que pertence ao Palmeiras. Um ponto muito interessante sobre o Vinícius é que ele era terceiro goleiro do Palmeiras e deve continuar sendo terceiro goleiro. Primeiro, porque na temporada passada o reserva de imediato era o Jailson, um jogador que chegou até mesmo a ser anunciado pelo Cruzeiro, mas as informações que chegam é de que ele não fica na Toca da Raposa. Agora, passando, o Vinícius se tornou o segundo goleiro, mas o Palmeiras acaba de fazer a contratação do goleiro Marcelo Lomba, ou seja, Vinícius novamente volta a ser terceira opção, o que facilitaria que o Cruzeiro conseguisse a contratação desse jogador, por exemplo, por empréstimo. Eu não vejo dificuldade nenhuma para que o Cruzeiro consiga a contratação desse jogador. Renato, você acha que ele pode ser o substituto do Fábio? Galera, sinceramente, tenho muita, mas muita pouca bagagem para chegar e ser titular do Cruzeiro. Acho que pode ser uma opção, até porque nós só temos hoje no nosso elenco o goleiro Lucas França e o goleiro Otávio, que está treinando no time principal, o goleiro do Sub-17, que está treinando no time principal. O Denevis, assim que acabar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, ele vai subir para o time principal. Ou seja, já teríamos duas opções para ser reserva no Cruzeiro. Nós precisamos agora de um goleiro que chegue com status de titular. E eu não acredito que o Vinícius seja este nome. É um bom goleiro? É um bom. Ele participou poucas partidas? Participou. Mas sempre que participou, ele demonstrava ter talento. Por exemplo, neste ano de 2021, ele fez 10 participações. E eu gostei das partidas do Vinícius. Acompanhei, por exemplo, as últimas dele no Campeonato Brasileiro. Ele se destacou bastante. Ele que foi revelado nas categorias de base do Palmeiras, já foi emprestado para a Ponte Preta, já foi emprestado também para o CRB, mas nunca foi titular por lá. E por isso que eu falo para vocês, o Vinícius é até um bom goleiro, mas acredito que o Cruzeiro precise neste momento de um cara que chegue com status de titular. Um cara que não vá sentir tanto assim o peso de assumir a responsabilidade que era do Fábio, um ídolo da nação celeste. Então, por isso, eu acho que é muita coisa para o Vinícius. Mas se ele vier, com certeza ele vai ter o apoio da torcida celeste. Vamos aguardar e esperar para saber qual vai ser o futuro deste jogador. Presta atenção, tem um áudio rodando nas redes sociais, mas é importante falar, é um suposto áudio do Pedro Lourenço. Realmente, a voz parece muito com a do Pedro, onde ele fala sobre a situação do goleiro Fábio. E ainda fala que pediram para que o Fábio recebesse cerca de 50 mil mensais no Cruzeiro. Eu vou colocar aqui para vocês as palavras do Pedro, para que vocês tirem a própria conclusão sua. É muito difícil para saber, né, se realmente é o Pedro Lourenço, mas que a voz pareceu, isso é verdade. Vou colocar aqui para vocês ouvirem, vamos lá. Cara que tá aí há 20 anos, né? Ganhou os títulos, nós devemos muito ao Fábio. E os caras ofereceram pro cara 50 mil reais de salário e 3,5 de contrato, aí eu acho que faltou muito com respeito com o Fábio, né? Eu não vou comprar essa briga com o Ronaldo, ele que é dono, né? Que comprou o Cruzeiro, então ele... Só que eu acho que as pessoas merecem respeito, né? Tem que ter gratidão pelos que as pessoas fazem, né? E parece que essa turma aí do Ronaldo, eles pegaram o Cruzeiro e foi pagar dinheiro, não quer saber de gratidão, né? Porque você não se faz isso com um cara da categoria do Fábio, né? Então essa é a minha opinião. São palavras do... corrigindo aqui para você.
Estas são palavras do suposto áudio falado pelo Pedro Lourenço. Se é ele ou não, isso aí só o tempo nos dirá. Mas é como falou, ele pegou pensando em lucro, o que não está errado. Tu não compra uma empresa pensando em outra coisa não ser lucro, mas tem que respeitar os funcionários que trabalham nesta empresa. Estou muito chateado ainda com a maneira que o Fábio saiu, sem despedida, sem tudo de homenagem que o Fábio merece. Nós tínhamos no ano passado Ariel Cabral, o Rafael Sobis e o Fábio numa foto, e não sabíamos que seria a despedida daqueles 3 jogadores. Acho que seria muito bacana que a gente tivesse, né, essa despedida, que fosse tudo magnífico como o Fábio merece que seja feito para ele. Até porque foram muitos trabalhos, foram muitas oportunidades, por exemplo, de sair do Cruzeiro que ele teve e sempre preferiu dar prioridade ao Cruzeiro Esporte Clube. Pode ter certeza que a história do Fábio nunca vai ser apagada. E eu vou contar, eu vi o Fábio jogar. Meu pai viu o Alex lá em 2003. Meu avô viu o Dirceu Lopes. Eu vi o Fábio jogar. Essa aí é a maior história que eu vou poder contar daqui a alguns anos. Para quem não sabe, o volante Henrique continua se recuperando de uma lesão e o próprio Cruzeiro já comunicou ao jogador que não conta com ele para a temporada de 2022. O Henrique recebe mais de 300 mil e não aceitou a redução salarial para continuar no Cruzeiro. Para falar a verdade, só até a recuperação do jogador. Ele não aceitou e agora nós teremos que esperar que ele se recupere fisicamente, que ele volte a jogar, para que assim a gente não tenha mais, né, a obrigação de pagar os vencimentos do atleta. Lembrando a vocês, Henrique está muito tempo machucado, o contrato dele se encerrou ali no final de 2021, mas pela lei o Cruzeiro é obrigado a oferecer todo o suporte e continuar pagando o salário do jogador até que ele se recupere fisicamente para exercer a sua função em outra equipe. Ou seja, o Henrique vai precisar de mais alguns meses e o Cruzeiro vai ter que bancar os salários altos do Henrique, que deve girar ali na casa dos 300, 400 mil reais. Mas é certo, Henrique não fica no Cruzeiro. É outro jogador que, na minha opinião, merece uma despedida digna na Toca da Raposa, porque teve história, passou muito tempo por aqui, mas infelizmente chegou um certo ponto ali da carreira do Henrique que ele não conseguiu mais agregar com o Cruzeiro. Aí era o momento dele ter saído por cima, saído no auge dele no Cruzeiro, mas ele ficou e o rendimento dele foi caindo cada vez mais e mais. E a sua popularidade, podemos dizer assim, entre os torcedores do Cruzeiro também caiu demais. Henrique não vai participar do nosso elenco. Agora basta saber quando é que ele vai sair. Basta saber também quando é que ele vai se recuperar para que a saída do jogador seja concretizada. Alguns dias atrás, a gente trouxe uma informação aqui do jornalista lá da TV Bandeirantes de que o goleiro Ronaldo, ex-Vitória, que estava livre no mercado, também estaria na mira do Cruzeiro para a temporada de 2022. Mas o que aconteceu? O Atlético Goianiense entrou nesta negociação e acabou dificultando as possibilidades do Cruzeiro fechar com o goleiro Ronaldo de 25 anos de idade, já que o Atlético Goianiense está na primeira divisão e tem, podemos dizer assim, organização, tem um equilíbrio muito bom por lá. A diretoria tem moral, o elenco está crescendo a cada temporada que se passa, então para lá é mais garantia para ele do que o Cruzeiro, que está uma bagunça. No futuro nós vamos melhorar? Vamos, mas neste momento estamos uma bagunça completa na Toca da Raposa. Com isso, o Atlético Goianiense fecha a contratação do goleiro de 25 anos de idade e o Cruzeiro tem que ir no mercado atrás de outro jogador. Falando ainda do Atlético Goianiense, a negociação com o zagueiro Ramon está muito próxima de ser oficializada. Acho que até semana que vem o jogador vai ser oficializado como novo reforço do Atlético Goianiense, até porque entre Ramon, Cruzeiro e também o próprio Atlético Goianiense está totalmente acertado. Cruzeiro quer que o Ramon saia, Ramon quer sair e o Atlético Goianiense quer o jogador. Então tem tudo para que esta negociação seja concretizada na semana que vem e o Ramon já seja anunciado como novo reforço do time goiano. Então é isso, nação. Agradeço a cada um de vocês pela participação especial em mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no nosso canal. E claro, quem não conhece o nosso Instagram, Camarote Esportivo 3.0, tá mais que convidado para ir lá conferir o nosso conteúdo, que é muito bacana e claro, é feito de cruzeirense para cruzeirense. Conto demais com o apoio de cada um de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!